Oi, oi, eu sou a Ari Eu sou o Marcos. e hoje é dia da gente conversar sobre ferramentas. Bora ver o que tu precisa usar para fazer vaso de concreto? O que seria da gente sem as nossas ferramentas, não é verdade? Das mais simples até as mais elaboradas, cada uma tem um papel bem importante na nossa produção. A gente separou aqui tudo que a gente usa no nosso dia a dia. A gente vai explicar uma por uma, para que serve, tudo certinho. Você não vai precisar de todas elas, até a gente separou elas numa prioridade aí, numa ordem de relevância, né? Onde a gente vai começar aí pelos básicos, né? Os indispensáveis que a gente precisa para fazer. Depois a gente vai indo para uns um pouquinho mais avançados até chegar nos bem profissa. Então vamos começar pelo começo. Quais as ferramentas que tu não pode deixar de ter para fazer um vaso de concreto? Maceira. Como o próprio nome já diz, né, é um lugar que a gente usa para fazer a massa, para misturar a massa, né? Esse recipiente aqui, essa daqui é uma que a gente encontra bastante fácil em qualquer material de construção. Você vai encontrar uma dessa. Ela foi feita especificamente para isso, né, para a gente estar misturando a massa dentro dela. Ela atende bastante aqui a gente, desde produções menores até produções com um volume maior. Quase todos os casos a gente usa ela e super atende para fazer as massas aqui na nossa produção. A gente aqui usa ela, mas você pode usar outro recipiente aí para você. Tanto faz, você vai encontrar você pode encontrar alguma coisa que você já tem aí na sua casa que você possa usar. Só é interessante que ela seja de plástico, né? Porque ela é mais maleável, né? Mais fácil de usar, mais fácil de limpar também. Você vai ver que mesmo que a gente limpe ela super bem, o máximo que a gente tenta, ela acaba aí com o tempo, né, grudando um pouquinho de cimento aí, ela acaba arranhando bastante. Então é interessante que na hora que você for escolher esse recipiente, você já tem ideia de que você vai praticamente inutilizar ele para outra coisa, porque ela vai ficar bastante impregnada ali, vai ficar arranhada e tal. Mas você pode estar usando aí um balde, né, uma bacia, qualquer recipiente aí que vá servir para você tanto no tamanho, né, ou no formato que fica melhor para você. Colher para mexer a massa. Existem diversas colheres que tu pode estar usando, pode estar adaptando, inclusive a que a gente usa hoje é uma adaptação. Essa daqui, ela é uma colher de jardinagem, na verdade. A gente gosta bastante dela, dentre várias que a gente já usou e já testou, a gente acabou optando por essa, porque ela tem esse formatinho aqui meio côncavo, e além de ser boa para mexer a massa, ela é boa já para depositar a massa depois no molde. Então, por isso que a gente curte e usa bastante ela hoje. Apesar dela ser plástica e leve, essa daqui é bem forte. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente for mexer o cimento ele é bem pesado, né? Então a colher ela precisa ser um pouco resistente. Mas essa daqui até que é. A gente usava uma de ferro, por exemplo, que não aguentou e essa daqui continua aguentando. Tem as colheres de pedreiro também, né? Mas comparando, a gente ainda acha melhor essa daqui para usar, porque como a gente falou, ela é bem boa de colocar a massa já no molde também. Mas dá uma boa procurada aí na tua cozinha, porque inclusive a gente encontra aí as colheres de pau, né, que são bem boas para isso, a gente já usou e super funciona. Ou de repente pode achar algum outro utensílio que seja legal para isso. Não se prende a essa ferramenta especificamente, usa o que tu tem aí que com certeza vai servir. Um copo medidor de água. A gente aqui usa esses dois tamanhos. A gente prefere esse modelo porque como ela é uma jarrinha, ela tem esse biquinho aqui, então facilita na hora da gente despejar. Mas aí você pode usar qualquer recipiente, o importante é que ele tenha a dosagem ali dos ml para você ter o controle de quanto que você está usando. Eu prefiro usar essa menorzinha aqui, que ela é mais fácil de manusear também e para ter um controle melhor sobre a quantidade que eu estou trabalhando com a água. Lembrando que você tem que respeitar à risca a quantidade de água que o fabricante de cimento indica ali na embalagem. Então, um copo medidor com essa dosagem de ml se faz obrigatório, né? Para a gente fazer a nossa massa de concreto. Balança. É bem importante que tu tenha aí na tua oficina ou no teu ateliê uma balancinha. Essa nossa aqui é bem simplesinha, digital, bem fashion, né? Tu vai usar bastante, porque é bem importante que tu tenha as medidas bem certinhas do que tu vai usar na tua massa. Então tu vai pesar aí a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de agregados. Tudo que tu for usar, tu vai pesar. E para ter um controle bem direitinho aí do que tu tá utilizando na tua massa.
Depois que tu já tiver essas medidas aí anotadinhas, tu pode usar daí uma outra coisa, um potinho aí para usar como base para ser a tua medida, né? Mas num primeiro momento tu vai precisar medir. A gente usa bastante essa pequenininha aqui, que é só até 10 quilos, mas a gente tem uma maior também, que é a partir de 3 e vai até cento e poucos, aí depende muito da situação, né? Mas a gente acaba usando mais a pequenininha mesmo. E medir é muito importante porque tu vai usar isso não só para saber a quantidade das coisas que tu usa na tua massa, mas também para repetir esse traço outras vezes, né? Porque a partir do momento que tu acertou um traço e queira fazer ele mais vezes, tu já vai saber a quantidade certinha de cada coisa. E é muito importante também para mais tarde tu fazer a tua precificação. Porque a precificação é feita baseada, né? Uma das coisas que tu te baseia são os materiais e tu vai precisar saber a quantidade de cada material para fazer esse cálculo. Recipientes diversos, seja para armazenar, transportar ou até mesmo misturar alguma coisa, você vai ver que baldinhos e potinhos nunca são demais. Precisar, por exemplo, se você for usar algum aditivo aí na sua massa, um baldinho para separar a água com esse aditivo. Porque a maioria das opções que a gente tem precisam ser diluídos em água antes para depois você adicionar na sua massa. Você não pode colocar ele direto, senão pode acabar dando algum problema. Então é legal que tu tenha aí um baldinho, a gente usa aqui esse, por exemplo, né? A gente armazena essa água aqui, faz a mistura com o cálculo ali do aditivo. Depois eu pego a minha jarrinha medidora, pego daqui, meço e coloco na nossa massa. Tem esse outro cara aqui, que é essa concha, copo, não sei direito qual é o nome disso aqui, mas enfim, ele é muito legal na hora de você pegar os materiais ali, a hora que você precisar pegar um pouco de agregado, você vai pegar um pouco de areia, pedra, ou até mesmo na hora de pegar o cimento, ele é bastante prático por ter essa alcinha aqui, por ele ser esse biquinho inclinado aqui, ele ajuda bastante na hora de você pegar. Lembrei de onde que veio esse, sabe do quê? Ele é um potinho de pegar ração. Ah, a gente ganhou no saco lá dos cachorros, né? Da ração, é verdade. Mas é pelo formato, né? O formato que é bem bom pra isso. Eu já vi uns de metal, tal, que deve ser até mais fortes, talvez. Esse aqui é um pouco mais flexível, mas esse aqui super atende a gente. O interessante realmente é o formato dele. Você pega esse material, você vai precisar de um outro pote para colocar ele, né? Para você usar como medida, por exemplo, né? Esse aqui é o que a gente usa como medida aqui na nossa produção. Então a gente pega o material aqui, coloca aqui, e essa aqui é a medida que a gente estipulou para usar na nossa massa, para depois colocar os materiais ali na masseira. Então, vários potinhos e pegadores e recipientes que a gente pode estar usando aí, né? Pincéis. O pincel tu vai usar em mais de um processo da tua produção. Começando pela hora que tu for passar um desmoldante aí no teu molde. Aqui a gente usa vaselina líquida, então o pincel ele é bem útil, bem bom para passar a vaselina. O tamanho, na verdade, vai variar aí de acordo com o tamanho do teu molde mesmo, mas esse aqui a gente acha que é um tamanho médio, um tamanho bem bom que atende tanto os menores quanto os maiores. Mas aí tu pode trabalhar com mais de um tamanho, dependendo aí do que tu ache melhor. O pincel também vai ser útil na hora de impermeabilizar o teu vaso. A gente aqui usa pincel para fazer aí a aplicação dos hidrofugantes e tudo mais. Então, nesses dois processos, com certeza tu vai precisar desse material. Bandejas. As bandejinhas também vão ser bem usadas na hora da impermeabilização. A gente tem aqui uma de pintor, que é bem boa, porque quando tu for usar o impermeabilizante, aplicar o impermeabilizante aqui no teu vaso, ela tem essa rampinha, né? Então, tu aplica aqui e o excesso de permeabilizante vai cair aqui embaixo na bandejinha. E tu reutilizando aí esse excesso depois, não acaba perdendo material, né? E a gente tem aqui um prato de vaso plástico bem grandão que a gente gosta de usar para as peças maiores. Também é legal porque aí tu não perde material escorrendo pela mesa, caindo em outro lugar, né? O excesso fica aqui e tu reaproveita depois. Ferramenta para dar batidinhas aí no seu molde. A gente tem aqui essa ferramenta super cara, né? Desenvolvida pela NASA aí. É um cabo de vassoura que eu já serrei nesse tamanho aqui específico para ficar o balanço perfeito na hora da gente dar as batidinhas aí do nosso molde. Antes eu usava um pedaço de barra de ferro, né? Que ele até era legal para bater. Só que tem alguns moldes, como esse daqui, por exemplo, que é um plástico mais seco.
e algumas vezes eu acabava quebrando o molde, né, por a barra ser de ferro ser mais dura. Esse aqui então é feito de madeira de pinos, ele é um pouquinho mais leve, né? Ele é mais molinho, então você consegue dar as batidinhas aí para subir as bolinhas do seu molde, para assentar melhor a tua massa e funciona super bem. Eu já usei também colher de pau para fazer isso daqui, mas depois que eu fiz isso aqui foi a melhor coisa que eu fiz, assim, eu acho que a ferramenta que eu mais uso hoje na oficina é esse cara aqui. Super vale você fazer. É super simples, né? Pega uma vassoura que você tenha velha aí na sua casa, ou um cabo que quebrou, corta um pedacinho desse que você não vai se arrepender. Caderno e caneta. Eu sei que parece um pouco fora, assim, das outras ferramentas, né? De tudo que a gente está mostrando, mas vocês vão ver que isso aqui tem um papel bem importante. Como a gente falou nos vídeos sobre os erros, na hora de fazer um vaso de concreto, esse é um erro bem comum, que é não anotar os teus processos, não anotar aí a rotina da tua produção. Porque se de repente tu tiveres algum problema mais pra frente no teu vaso, e se tu saber direitinho o que que tu usou naquele dia, anotar as informações daquele dia, como o tempo, o clima, como é que tava, se tu tiver isso registrado, tu vai conseguir entender o que que pode ter acontecido. A mesma coisa para anotar as medidas, as coisas, para te poder fazer a tua precificação depois. Enfim, anotar vários detalhes, porque a gente acha que depois vai lembrar e acaba não lembrando. Então ele vai funcionar meio que um diário da tua produção mesmo. Esponja. Você vai ver que você vai acabar usando a esponja não só para limpar aí suas ferramentas e seus moldes, né? Já que a gente sempre deve limpar eles depois que usar para não secar a massa ali dentro. Mas você vai usar ela também para limpar os seus vasos. Você vai perceber que quando você desmolda esse vaso, às vezes ele fica com uma natinha ali por fora, né? Às vezes até um excesso de desmoldante, fica uma películazinha de desmoldante ali por fora. E a esponja vai ajudar bastante na hora de a gente tirar esse material. É importante só a gente não usar o lado mais abrasivo da esponja, esse lado mais verdinho, sabe? Porque ele vai acabar riscando e tal, vai ficar um pouco mais áspero. A não ser que você tenha esperando um resultado como esse, né? Mas de qualquer maneira aqui a gente usa mais o lado amarelinho dela e usa bastante, viu? Lixa. Quando tu for desmoldar o teu vaso de concreto, tu vai ver que aí na parte de cima, o vaso, aquela área que não tem contato com o molde, ela vai ficar mais rústica. Ela pode até ficar com umas pontinhas, não ficar uniforme, não ficar legal. E aí tu vai precisar de uma lixa para lixar essa área e deixar o acabamento bem direitinho. Num primeiro momento, tu pode usar as lixas d'água aí para fazer isso manualmente. Tu pode usar grãos diversos aí, dependendo do acabamento que tu queres deixar. Uma dica bem legal para facilitar isso, para deixar o acabamento bem retinho e bem uniforme, é usar um pedacinho de madeira, um pedacinho de taco, enfim, e envolver a lixa nessa madeirinha e usar a lixa dessa forma aqui. Porque como a madeira é durinha, ela vai ajudar a deixar isso bem retinho e também tu não vai precisar fazer tanta força quanto tu faria só na mão. Então essa é uma dica bem legal. Se tu fores fazer a mesma coisa em superfícies curvadas, de repente para lixar fora do vaso, outra dica é usar um pedacinho de havaiana. Como a havaiana ela é molinha, né? Isso tu vai usar da mesma maneira como tu usou ali o pedacinho de madeira, envolver também, mas como a havaiana ela é molinha, ela vai ajudar aí a fazer esse movimento mais curvo. Então, se por um acaso arrebentar uma havaiana por aí, já deixa guardadinha que ela vai ser útil. Agora, antes de continuar, conta aqui pra gente nos comentários quais essas ferramentas tu usa aí na tua produção de vasos de concreto. E também já deixa o teu joinha, porque pode ser que até lá no final tu acabe esquecendo, isso é bem importante pra gente, tá bom? Continuando então, a gente falou até agora de ferramentas que são bem indispensáveis, que provavelmente tu vai usar bastante aí na tua produção. E agora a gente vai falar de alguns itens que não são obrigatórios, mas que podem dar um up aí, uma ajudinha extra bem legal. Martelo de borracha. Esse martelo ele é usado para revestimento cerâmico, né, na hora de assentar azulejos e pisos. Ele tem essa cabeça emborrachada, né, feita de borracha, então ela é um pouquinho mais mole. Você pode bater aí que não vai rachar, não vai quebrar o seu vaso ou o seu molde. Se você já fez alguns vasos aí, você já deve ter percebido que tem alguns modelos que são mais difíceis de tirar.
Mesmo que você use um desmoldante aí, dependendo do modelo, então ele pode ser bastante útil na hora de você fazer esse desmolde. É só você dar umas batidinhas aí na bundinha desse molde, que vai ajudar na hora de desmoldar. Não são todos os moldes, né, que você vai usar ele, mas acho que super vale você testar aí na sua produção para ver se encaixa em alguma situação. Porque se você for usar uma coisa dura, um outro tipo de coisa para bater nesse teu molde, você pode acabar trincando, lascando esse teu molde ou até mesmo rachando o teu vaso. Se você der uns soquinhos, né, usar a mão, tal, pode até funcionar, mas pensando aí numa produção maior, né, onde você vai fazer mais vasos, eu fazia assim dessa maneira antes, então eu senti que doía a mão, né, incomodava um pouco, aí por isso que eu fui procurar uma outra opção. E ele ajuda bastante para isso. Peneiras. Tu vai ver que em alguns casos específicos, tu vai acabar precisando utilizar as peneiras para peneirar algum agregado aí que tu vai colocar na tua massa, como as areias, por exemplo. Inclusive, tu já viu o nosso vídeo sobre areia? Ele tá bem legal, dá uma espiada lá depois. Mas pode ser que tu precise separar alguns materiais aí, seja para, no caso de separar grãos menores de grãos maiores, ou também para lavar areia, se for trabalhar com branco, por exemplo, onde é importante que a areia esteja bem lavadinha aí para não amarelar a tua massa. E é legal tu ter sempre, de repente, pelo menos uns 2 aí tamanhos de peneira, porque aí de repente tu vai precisar usar para mais fino, mais grosso, então tu tem mais de uma opção. Um medidor de temperatura e umidade relativa do ar. Eu sei que parece exagero isso, mas vocês vão começar a entender que dependendo da temperatura do seu ambiente, dependendo aí da temperatura do ambiente da sua região, né? Dependendo até da estação do ano que a gente está, isso pode influenciar na hora de fazer o teu vaso de concreto. A gente só vai conseguir entender isso, a gente só vai conseguir ver como isso funciona se a gente tem isso anotado no nosso processo. E para anotar então a temperatura, a umidade do ar, a gente vai precisar de um aparelhinho como esse aqui. O nome dele é termohigrômetro, né? Existem vários tipos aí no mercado, você vai encontrar uns bem profícios aí, super caros, mas esse aqui é um bem baratinho, até em loja de 199 tu pode encontrar esse cara aqui. A gente comprou na internet, eu pesquisei o mais baratinho ali que tinha e ele funciona super bem pra gente aqui. Ele tem um pininho aqui na pontinha desse fiozinho que você coloca ele esticadinho onde você quiser e no ambiente que ele tiver, ele vai estar captando a quantidade de umidade relativa do ar. Ele também capta então a temperatura, ele tem aqui a opção de data e hora também, mas o que você vai precisar dele é a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Porque você vai entender que às vezes, mesmo a gente fazendo a mesma massa, usando o mesmo traço, às vezes vai dar problema e às vezes não. Então por que que isso aconteceu? Pode ter sido pela variação de temperatura no dia que você fez e pode ser também referente à quantidade da umidade relativa do ar no dia que você fez essa massa. Então, voltando nas suas anotações, você vai conseguir entender isso, visualizar melhor como é que isso funciona. Se no dia que você fez estava muito seco, estava muito úmido, estava muito frio ou estava muito quente. Quando você vê isso, você começa a entender o que pode dar aí uma patologia, algum problema no seu concreto e o que não. Quais são as temperaturas e umidades mais interessantes para você estar trabalhando. Se a temperatura aí no dia que você for fazer a sua massa está muito quente ou muito fria, você talvez precise alterar o seu traço aí do seu concreto para compensar isso. Como a gente já viu em outro vídeo aí que a gente falou, o cimento, quando ele entra em contato com a água, né, ele dá uma reação química que gera calor, né, ele esquenta e ele também dilata, ele aumenta o volume dele. Então ele tem que perder esse calor e diminuir esse volume de maneira gradativa. Se ele faz isso de maneira muito abrupta, né, se ele esfria muito rápido, se ele evapora muito rápido, isso pode trazer alguns problemas aí para o seu concreto, como por exemplo as trincas por retração. Então se a gente tiver em um dia muito frio, né, e muito seco, esse teu concreto ele vai perder o calor muito rápido e ele pode acabar evaporando também mais rápido
do que num dia mais quente e mais úmido, por exemplo. Então, tudo isso a gente realmente precisa levar em consideração se a gente está buscando um controle melhor aí na nossa produção, porque se a gente não anotar isso tudo, não tiver isso tudo documentado, com certeza tu não vai lembrar lá na frente se der algum problema e tu tiver que voltar para entender o que aconteceu. Então, para a gente conseguir ter esses dados, né, a gente vai precisar desse cara aqui. Ele vai ter a umidade relativa do ar, vai ter a temperatura. É baratinho, é tranquilo de encontrar. Super indico você ter um desses aí na sua oficina. Agora tu já tá fera, já passou aí pelos itens básicos, já conheceu algumas ferramentas para fazer algumas melhorias e agora a gente vai partir então para ferramentas mais profícias para quem já quer levar aí os vasos de concreto como uma profissão. Não precisa te preocupar em ter tudo isso agora, tá? A gente não começou com tudo isso, inclusive tem ferramentas que a gente vai mostrar que a gente adquiriu só agora recentemente. Mesa vibratória. A famosa mesa que vibra, né? Você já deve ter percebido aí, se você fizer o cimento com a medida certa de água, né, a correta que o fabricante indica, ele acaba ficando um pouco menos pastoso, né, um pouco menos líquido. Fica mais seca mesmo a massa, né? E se você não vibrar ela direito quando você colocar ela no seu molde, se você não bater ela direito, você vai perceber que ela vai começar a criar diversas bolhas aí dentro do seu molde, ou até mesmo espaços aí vão ficar meio vazios, não vai preencher bem, você não vai conseguir assentar bem essa massa dentro do seu vaso de concreto. Então é aí que entra a mesa vibratória, ela vai realmente vibrar esse teu molde que está com a massa ali dentro, ele vai fazer essas bolinhas de ar subirem, né? Vai assentar melhor essa massa dentro do teu molde, vai ficar mais lisinho, vai preencher todos os espaços ali dentro do seu molde. Quando a gente começou a fazer os nossos vasos de concreto, a gente já identificou, né, essa necessidade de ter essa mesa, mas a gente não tinha ela, né? Então no começo a gente foi dando o nosso jeitinho aí, né? A gente usava, por exemplo, uma furadeira de impacto, essas que tem a função de martelete, colocava o molde em cima de uma base, aí, uma madeira em cima da mesa, e apertava a furadeira em cima dessa base, aí ela tremia e consequentemente tremia o molde também. Dá para fazer com uma lixadeira treme-treme também. Se você encostar essa lixadeira no molde, ele vai vibrar um pouco também. Já ajuda, mas não é tão eficaz quanto uma mesa vibratória, por exemplo. Mas quando a gente foi ver para comprar uma mesa dela, era muito caro, não cabia no nosso orçamento, era fora da nossa realidade. E também o tamanho delas geralmente são mais para a indústria, né? Então elas eram muito grandes, nem cabiam aqui na nossa oficina. Foi aí que a gente viu a necessidade de realmente fazer uma para nós, né? Eu fui lá, comprei um motor usado, usei uns pneus aqui em casa para usar como amortecedor, fiz um tampo de madeira, enfim, montei a minha mesa vibratória e essa foi a solução que a gente encontrou, né? Porque para a gente não fazia sentido com um investimento desse, até hoje não faz, já que ela funciona bem para a gente, né? E é interessante a gente entender isso. Muita coisa é adaptação, porque não adianta a gente querer as ferramentas top do mercado ou a ferramenta X, que às vezes nem existe, né, para o tamanho ou para a solução que a gente quer. Então a gente tem que se ligar muito, muito nisso, assim, tentar utilizar o que a gente já tem, né, e buscar soluções para dentro disso que a gente já tem, né? Às vezes até criar uma coisa, adaptar alguma coisa para o nosso processo. Eu entendo que às vezes não é fácil, né? É difícil criar um negócio desse, né? Tem um nível de, Gambiarrita. de gambiarra mesmo, né? Que Que é para profissionais crentes. Enfim, que tem pessoas que não conseguem montar um negócio desse sozinhas, né? Mas aí super vale você perguntar se alguém consegue fazer para você, se tem um amigo, um tio, alguém que você conhece que pode te ajudar nesse processo. Então não se contente com o que você vê pronto por aí. Se você achar que existe uma coisa que vai ajudar muito aí no seu processo, que vale a pena você tentar fazer, faça. Tente buscar uma versão sua, não precisa ser igual a essa nossa, talvez tenha outras opções aí que possam funcionar para você. Lixadeiras. Essas já vão se fazer necessárias aí se você está buscando um acabamento um pouco mais fino na produção dos teus vasos, se você está pensando em fazer uma quantidade maior, ou se você está pensando em fazer bastante granilite também.
aí elas já vão ter que entrar na sua produção. Existem vários tipos de lixadeiras, aí, esmerilhadeiras que a gente pode estar usando. Nesse caso também a gente fez algumas adaptações. Hoje aqui a gente usa uma furadeira de impacto adaptada numa bancada. A gente prendeu ela na bancada então e adaptou um disco de lixa no mandril dela ali. E a gente usa ela então como uma lixadeira de bancada. A esmerilhadeira a gente já usa para fazer os vasos maiores, no caso, né? Ela também tem esse disco de lixa aqui que a gente consegue adaptar. Porque nos vasos maiores não tem como a gente ficar manipulando ele ali na bancada, né? Por ser grande, por ser mais pesado. Então aí é o contrário, o vaso fica parado e eu mexo com a lixa para lixar ele. A esmerilhadeira também ela é bem mais potente que uma lixadeira normal, né? Então se você vai precisar ir fazer um desbaste, gastar mais material desse concreto, ela já se faz necessária. Já que se tu fosse usar uma lixadeira para fazer um desbaste, você ia demorar muito e talvez nem conseguir chegar no nível de desbaste de uma esmerilhadeira. E a gente comprou agora também essa lixadeira pneumática a úmido. Ela trabalha com água, ela tem um engate aqui para mangueira, ela vai soltar água direto aqui no disco, já molhando a peça na hora de lixar. A gente não testou ela ainda, porque ela precisa de um compressor, o compressor ainda não chegou, mas a gente vai estar usando e acha que ela vai agilizar bastante esse processo de lixa. Se tu quiser saber mais sobre ela, segue a gente lá no nosso Instagram, é o @pardevasoensina, porque por lá a gente costuma mostrar um pouco mais da nossa rotina. Dica esperta aqui então pra gente finalizar. Antes de começar a produzir, antes mesmo de começar a fazer tua massa, já deixa todas as ferramentas que tu vai usar separadinhas, né? Porque tu vai ver que depois que tu começar a fazer a massa, tu já estiver no meio do processo, vai ficar bem ruim pra te ficar parando, buscando uma coisa, pegando outra. A gente tem que lembrar também que a massa tem um tempo para trabalhar, assim, ela não pode ficar ali parada te esperando resolver outra coisa. Sem contar que provavelmente tu vai estar com a mão suja e vai ficar bem complicado. Então já deixa bem separadinho o cimento, já deixa bem separadinho também os agregados que tu vai usar. Se precisar peneirar alguma coisa antes, se precisar lavar alguma coisa antes, já deixa tudo. Ferramentas, materiais, tudo direitinho. Isso vai facilitar bastante o teu processo. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Usa ali a opção do sininho que tem aqui no canal também, porque ele avisa para ti em primeira mão quando tem vídeo novo. Se a gente de repente esqueceu de alguma ferramenta, pode deixar aqui nos comentários. E se tu achar de repente que queira que a gente fale mais especificamente sobre alguma delas, pode comentar também. Um beijo e até mais!